dela foi trazer o seu testemunho no formato em que Deus deu a ela. Até aqui, porque coisas grandes ainda virão. E eu quero que você ouça com o seu coração aberto e compreenda que Deus não falha para com as suas promessas. Ele é fiel. E hoje, depois de conversarmos mais um pouco, a Rejane disse: pastora, posso estar no domingo? E aqui está a Rejane, e nós abençoamos a todos que ela convidou, a todos que ela trouxe. Já vi vários aqui que são convidados dela. E a Insegec Formosa está muito feliz, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Tenha seus corações, tenham suas mentes e corações abertos para receberem o que Deus vai falar através da Rejane. Que o Espírito Santo de Deus encha a sua boca e que as palavras saiam com autoridade e poder, e que muitas vidas, de forma geral, todos nós, sejamos alcançados pelo que o Senhor vai fazer e falar através da Rejane, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Graça e paz. Estar aqui em cima é complicado, hein? Mas, se Deus trouxe, Ele fará, né? Bom, a maioria aqui já conhece a minha história, já conhece um pouco do meu testemunho. Como eu conversei com a pastora Eliane, são 14 anos que Deus vem fazendo algo em minha vida. E nós temos que entender o tempo de Deus. No entanto, obrigada, Lúcia. O tema da minha palavra, do meu testemunho, né? O tempo de Deus é perfeito. Que nós possamos entender isso. Como a pastora Eliane falou, eu peço que verdadeiramente abra seu coração, deixe Deus falar com você, porque talvez o meu testemunho pode ser algo também que você tem buscado e perguntado a Deus. Né? Eu vou começar aqui com um versículo que está lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Bom, eu vou iniciar aqui para vocês entenderem um pouquinho a minha história. E no decorrer aqui, vocês vão entender o meu testemunho, tá bom? Eu quero contar uma história, a minha história, há 14 anos atrás. Em 2011, eu fiquei viúva, com uma filha de 11 meses. Eu perdi o chão, ali naquele momento. Eu não sabia o que fazer. Mas diante de uma história de dor, de espera, a gente não entende que Deus é um Deus de fé e de milagres. Né? Então, assim, o dia em que o mundo parou para mim, no ano de 2011, como eu já tinha dito, a Formosa em peso já sabia do acontecido, foi num Shabat. A Bárbara ainda, eu não quis ir para o Shabat esse dia, minha mãe estava no Shabat. A pastora Eliane também não estava sendo ministrado pelo Ednei. E ali chegou a notícia que o Maico tinha falecido. Já chegou a notícia que ele tinha sofrido um acidente, mas ele não resistiu ao acidente. E aquilo ali foi a minha casa, os policiais cercaram a minha casa para ninguém levar a notícia para mim. Queriam que a pastora Eliane fosse. E até então eu não sabia de nada, umas 10 e pouco da noite, a pastora Eliane e Mísia chegaram na minha casa com a notícia que, na realidade, ninguém quer e nem quer ouvir. Mas, enfim, estávamos com tudo preparado para a festinha da Bárbara de 1 ano. Né? Ele já tinha organizado e planejado a festa dela. Inclusive, já tinha, como se diz, decorado a festa e dito como queria. Né? E eu falei para ele que a mesa do bolo não tinha que ser daquele jeito, tinha que ser preto e laranja, porque era sobre os esmilinguí da Faniquita. Né? Ele, não, mas festa de criança tem que ser tudo colorido. E quando o Hugo, que foi fazer a decoração lá para a gente,
Eu saí para comprar algumas coisas, quando eu voltei a mesa estava exatamente como ele queria, né? Toda colorida. Eu esqueci de avisar como eu queria. Enfim, eu fiz a festinha da Bárbara de 1 ano, porque eu não podia deixar de fazer aquilo que ele deixou para ela, né? A gente fez, acho que no dia 12 de março, foi algo assim que difícil, mas a gente venceu, né? Então, assim, durante esses 11 meses que o Maico conviveu com a Bárbara, foram 11 meses que realmente ele entregou a vida dele à Bárbara. Eu tive depressão pós-parto. Eu me lembro de uma atitude da Mísia que me deixou muito feliz, mas na época eu fiquei assim, como se diz, angustiada. Ela não saiu dali da minha casa enquanto ela não colocou a Bárbara para dormir e deixou a Bárbara dormindo, né? Assim, eu fui muito cuidada pela igreja, por todos. E esses 11 meses que o Maico teve a oportunidade de ter a Bárbara perto, eu nunca levantei nas madrugadas nem para pegar a Bárbara para amamentar durante os 4 meses que ela amamentou. Era ele que pegava, ele que colocava para dormir, né? E nunca tinha feito também uma papinha para ela. No entanto, quando ele faleceu, no horário da papinha, do jantar, ela não comeu, ela não quis comer. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui tentar fazer a papinha, ele me chamou, não é assim que você corta as verduras, tem que ser bem pequenininha. Eu falei, mas vai amassar, vai dar na mesma, não vai ter pedaços, né? Enfim, ele foi um excelente pai e ele foi muito presente na vida da Bárbara e na minha vida. Como eu tive a depressão, ele tirou licença de 3 meses, ficou comigo, né? E como diz lá em Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de corações abatidos. Bom, eu eu questionava o porquê Deus fez aquilo comigo. Por que eu? Né? Eu estava com 32 anos, tinha acabado de realizar um sonho, porque a Bárbara foi sonhada, foi planejada, foi desejada. A gente já tinha 11 anos e pouco de casados. E então, assim, ela foi muito desejada. E eu perguntava para Deus todos os dias, Senhor, por que comigo? Né? Por que me deixou sozinha? E por que me deixou com uma filha? Porque eu não pedi para ser mãe solo. Né? Então, foi algo assim que foi muito forte ao meu coração. Até que um dia, em meio a lágrimas mesmo, Deus falou ao meu coração que a Bárbara, ela foi um plano de Deus. Nada de Deus é acaso e nem destino. Tudo de Deus é um propósito. Né? E a Bárbara, ele usou uma palavra bem forte ao meu coração, que ele falou que a Bárbara seria o meu freio. Né? Acho que todos que têm carro, bicicleta, qualquer coisa parecida, vai saber que no momento de um perigo você vai frear e vai parar, né? Quem sabe se eu não tivesse a Bárbara, talvez eu não estaria aqui hoje para contar esse testemunho, né? E realmente a Bárbara foi o meu freio. Porque nós, como os pais, a gente fala, aconselha, enche de orientações, enfim. Mas nada melhor do que a nossa postura e as nossas atitudes para falar por nós. Às vezes não adianta aconselharmos se nós não mostrarmos nas nossas atitudes que aquilo que nós estamos aconselhando é realmente aquilo que devemos fazer. Né? Então, assim, a Bárbara foi um propósito. Ela veio porque eu precisava da Bárbara. Né? A Bárbara veio para agregar na minha vida, me fazer verdadeiramente ser mãe, ser mais mulher, mais feminina. Né? Então, assim, a Bárbara foi um divisor de água em nossas vidas. Então, assim, Deus sabia de tudo do que ele precisava. E a respeito do Maico, quando eu o questionei, Deus me falou algo e testificou na boca de 2 pessoas. Foi da pastora Eliane e da Carol. Eu perguntei por quê, né? E Deus falou muito claro ao meu coração. O Maico está comigo. Ele não estaria se aí estivesse. Bom, o que Deus quis dizer com isso? Talvez o Maico não pudesse mais hoje estar servindo ao Senhor como ele servia. Ele era servo aqui dentro da casa, ele fazia parte do som. O Maico gostava muito de música, mexia com as músicas, com o som. Evento de mulheres, geralmente estava ele lá só de homem. Eu mandava ele esconder de trás de qualquer pilastra e ficar quieto.
não aparecer. Mas depois que Deus trouxe essas palavras ao meu coração, eu parei de questionar. Eu mudei a maneira como eu falaria com Deus. E naquele dia eu parei de questionar e comecei a orar. Eu disse ao Senhor: Senhor, o Senhor prometeu em suas palavras que é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Então me ajude a criar a Bárbara, a sustentar a Bárbara e ser verdadeiramente, eu quero ser a mãe da Bárbara, que o Senhor seja o pai dela, né? Porque o Senhor fala na tua palavra. E quando eu comecei a orar, eu entreguei realmente a minha vida, deixando Deus fazer, e falei para Ele: arranca essa dor que está em mim, né? Porque não é fácil, principalmente quando vai chegando na adolescência. Eu glorifico muito a Deus, que Bárbara é uma adolescente tranquila, tenho muita gratidão a Deus por isso, mas passamos por alguns momentos que eu precisei ser mãe, eu não estava sendo mãe, né? Foi quando eu questionei algumas coisas para Deus, Bárbara já na adolescência também, e Deus falou para mim, toma seu lugar de mãe, né? Então são coisas que dói, que a gente acha que está fazendo certo e a gente não está. E quando eu disse para o Senhor, né, para que Ele pudesse começar a agir e me ajudar a conduzir a Bárbara no caminho, que Ele arrancasse aquele vazio do meu coração também, né? Só Ele podia preencher, ninguém mais pode preencher os nossos corações vazios. Não tem marido, não tem filho, não tem ninguém. Deus é quem preenche, é quem verdadeiramente consegue nos conduzir a fazer aquilo que é correto, né? Lá em Salmo 146, 9 diz: o Senhor sustenta os órfãos e as viúvas. E eu sou prova viva disso, que Ele sustenta. São 14 anos, né? A Bárbara tem 15 anos. Foram dias que a gente vem lutando, não é fácil. Mas a palavra dele também diz, né, que no mundo teríamos aflições. Mas se Ele venceu o mundo, eu também poderia vencer. Nós podemos vencer, né? Então a gente tem que agarrar nessa palavra, na fé. A fé é tudo aquilo que a gente não consegue ver mesmo. É algo que a gente acha que é impossível. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar aqui hoje testemunhando com isso, com o coração transbordando de alegria, não de tristeza. É uma dor, assim, não é dor. Há saudade? Ah, sim, com certeza. As fases da Bárbara que foram chegando, sempre eu pensava, e se o pai dela estivesse aqui, né? A fasezinha mais complicada foi nos 15, né? A valsa com o pai, aquela coisa. Mas tanto ela quanto eu creio que mais ela se saiu muito bem nesse sentido e entendeu que Deus era Deus, que antes do aniversário dela, ela teve um momento muito lindo na igreja em Brasília com o Espírito Santo, ela questionando sobre isso, e foi até a pastora Eliane que foi usada para poder ministrar e orar na vida da Bárbara. E ela saiu dali, ela deu testemunho falando que naquele dia Deus falou com ela, que quem dançaria com ela na valsa dos 15 anos seria Ele, que é o pai dela, que é Jesus, né? Então ela não está sozinha, ela tem Jesus, assim como eu também. Agora vamos falar de uma história que para muitos talvez vão falar assim: nossa, mas é muito tempo, sim. Só que para Deus não tem nada que seja muito tempo. Para Ele é tudo no tempo certo. Para nós que somos precipitados, queremos tudo naquela hora, naquele momento, a gente fica correndo atrás de algo que não é hora e nem momento. Vamos falar sobre o inventário. Quando o Mike faleceu, ele já tinha, quando nós nos casamos, ele já tinha uma casa e nós casamos com comunhão parcial de bens. Eu falei que tinha que casar com aquela que eu tinha direito a tudo, né? Desde que ele já tivesse. E é interessante que quando você fica viúva, talvez muitos já sabem, mas eu não sabia, é uma lei antiga, mas que você herda aquilo que já era dele, né? E então, quer dizer, a casa, consequentemente, ficou 50% para mim e 50% para a Bárbara. E o inventário, ele durou 14 anos. A idade, antes da Bárbara fazer... Depois que a Bárbara fez 15, né? Mas ele durou exatamente 14 anos. Foram 14 anos de espera. De poder fazer qualquer coisa. Nós tínhamos 2 carros e essa casa. Um carro era da minha cunhada, que comprou no nome dele, mas não era dele.
né? E estava dentro do inventário, tinha que esperar também tudo ser resolvido. Para muitos, como eu falei, pode ser que o tempo foi demais, mas para Deus o tempo foi perfeito. Como diz lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiástico 1. Durante esses 14 anos, Deus me sustentou, e no tempo certo Ele começou a agir de uma forma que só Ele pode fazer. Deus foi tão tremendo comigo. Eu trabalhei 8 anos na advocacia Roller, e lá tinha o advogado Dr. Valdemar, Dr. Júnior. A gente se tornou amigo, sempre ele muito prestativo e tudo. Ele pegou para fazer o meu inventário. Foram 14 anos sem ele nunca me cobrar um centavo. E todos que já mexeram com inventário sabem que inventário não é barato. E eu cheguei a perguntar para ele: Júnior, eu preciso saber valores, porque talvez eu não vou ter condições de pagar. Aí ele falou: qualquer coisa eu vendo você e está tudo certo. Mas assim, ele nunca me cobrou nada. E eu já vi a mão de Deus aí. Deus usando a vida do Júnior para poder me abençoar, né? Eu sempre ligava, perguntava para ele, querendo saber quando ia acabar, quando que ia resolver esse inventário. Eu estava doida para vender o estilo, não conseguia vender e tal. Mas quando foi em junho de 2025, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: vamos finalizar o inventário. Você tem condições de pagar? Eu falei: uai, depende. Qual que é o valor? Aí ele falou assim: fazendo uns cálculos por cima aqui, dá mais ou menos uns 30 mil. Eu falei: tem não, filho? Aí eu falei assim: mas você sendo viúva, você tem 50% mais barato sobre o inventário. Vai ficar mais ou menos uns 15 mil. Eu falei: Júnior, a gente precisa finalizar isso, né? Então, eu vou pegar um empréstimo, né? Aí vamos finalizar. Ele: não, então tudo bem, então eu posso finalizar. Eu falei: pode finalizar. Eu vou entrar aqui, vou fazer um empréstimo e você finaliza isso aí. Tá, estou lá mexendo, querendo fazer meus empréstimos, como falei para minha mãe e tudo. De repente, alguns minutos depois, o doutor Júnior me manda mensagem, me liga desesperado: não faz empréstimo, não faz empréstimo. Isso aqui eu vou ter que ler, porque eu não gravei, não. Ele me mandou uma mensagem assim: não faça empréstimo no banco. Você foi beneficiada pela remissão do crédito tributário referente ao TCD, causa-mortes, concedidas aos herdeiros, a mim e a Bárbara, conforme dispõe o artigo inciso 2 da Lei Estadual, número 22.571. Quero que vocês prestem atenção na data, nessa data. O inventário demorou 14 anos para ser concluído. Essa lei que eu fui contemplada, ela é de 19 de março de 2024. Quer dizer, se meu inventário tivesse sido tivesse sido finalizado antes, eu não teria tido essa bênção. Então, Deus, sabendo de tudo, sabendo tudo que vai acontecer, porque Deus sabe o nosso futuro, sabe tudo que vai nos acontecer, Ele já me abençoou com isso. E o mais interessante e mais lindo é a maneira como ele finaliza a mensagem. Regi, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre esteve no controle de tudo. Estou muito feliz por você. Deus usa as pessoas e ainda é uma pessoa serva do Senhor também. Quer dizer, ele também estava orando: Senhor, abençoa a minha amiga Rejane. A palavra diz que nós devemos orar pelas viúvas, pelos órfãos e cuidar, né? E assim, eu sempre vi o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Às vezes nós estamos tão assim com nossa vida tão corrida e querendo tanto algo, pedindo tanto, clamando tanto, que a gente esquece dos pequenos detalhes. Como se diz, ali eu chorei porque entendi que Deus estava cuidando de tudo, nos detalhes. Lá em Filipenses 4,19 fala: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas e glória. No dia 14 de agosto de 2025, eu recebi a mensagem que finalizou o inventário. Inventário finalizado, que eu podia prosseguir, transferindo os veículos, mexendo com o que eu precisava, fosse precisar mexer.
Foram 14 anos, mas no tempo de Deus foi o tempo certo. Vamos falar um pouquinho do que Deus fez durante esses 14 anos. O orgulho que me deixou a pé. É isso mesmo, gente. É difícil a gente olhar para a gente, assumir um erro, uma falha nossa, falar que você é orgulhosa, que você é isso, não é fácil. Mas eu precisava vir diante de vocês e falar isso aqui. O orgulho que me deixou a pé. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que Deus fez na minha vida. E apenas na área financeira, mas não apenas na área financeira, principalmente no meu coração. É uma história que fala sobre orgulho, obediência e do quanto Deus cuida de nós até nos detalhes. Em 2019 eu entrei, fiz um consórcio planejado para comprar um carro. Para finalizar o inventário, eu poder vender o estilo e comprar um carro. Assim que o inventário fosse finalizado, mas antes de chegar nesse momento, Deus precisava tratar algo dentro de mim. E um dia, a minha prima me pediu meu carro emprestado para levar meu primo a Goiânia, que ele estava com um problema muito sério na perna e o carro dela não estava podendo fazer essa viagem. Eu falei, claro, pode pegar, com certeza. Ela pegou o carro e na altura ali de Sobradinho, começou a sair fumaça no motor do carro. Ela teve que parar, ela ligou para um mecânico amigo deles, precisou pegar um guincho e voltar com o carro para trás. Aí eu busquei esse carro na oficina que estava, deixei na casa de um amigo, Felipe, um grande amigo, que sempre também falava para mim sobre o carro. Mas, enfim, ele falou, Regi, pode deixar lá em casa. Foi na casa de Martinha, Abriu a porta, eu deixei esse carro lá e eu brava. Quem me conhece sabe um pouquinho. Eu brava, falei, não, vou vender esse carro do jeito que está. O preço que chegar aqui em mim, agora eu entrego esse carro, não quero ele mais não. Aí Felipe até falou para mim, se você quiser vender, eu compro ele, Eu falei, tá. Aí eu peguei, deixei esse carro lá e por que eu falo o orgulho me deixou de pé? Foi na época da pandemia, eu tinha acabado de sair do meu emprego, eu trabalhava na Câmara de Vereadores, e tinha acabado o mandato, o vereador não foi reeleito e acabou. Eu peguei e falei, vou ficar até janeiro, depois vou distribuir currículo por aí. E um belo dia, Deus levou um amigo lá na minha casa e acabou dando certo de eu mandar meu currículo, fui contratada. A distância da empresa era 5 quilômetros da minha casa para ir, 5 quilômetros para voltar. Mas o meu orgulho me deixou a pé. Eu ia para o trabalho de bicicleta. Peguei uma bicicleta, falei, vou de bicicleta. E ia todos os dias de bicicleta. Pegava minha bicicletinha, vamos lá para o trabalho. Chegava lá cansada, suada. E na hora do almoço eu não vinha para casa não. Levava meu almoço, almoçava por lá mesmo. Até que um dia eu falei para a pastora assim, pastora, ora aí por mim. Eu tenho um consórcio, tenho que ser contemplada, eu tenho um dinheiro que eu vou dar um lance. Me ajuda em oração. A pastora, vamos orar, Regiane. Vamos orar que Deus vai ouvir, Deus vai fazer e tal. E a pastora também com fé, de orar e de realmente eu ser contemplada. Só que a pastora, ela é humana. Só Deus sabia o que Ele queria tratar em mim. A pastora não sabia desse coração orgulhoso. A pastora sabia que eu desejava um carro, que eu queria meu carro, que eu tinha feito um consórcio. Enfim, e orou. E orou. E foram quantos anos eu a pé? 2 anos. 2 anos. No orgulho. Caí lá na saída da minha casa, na garagem, torci meu pé ficou horroroso. Nesses 2 anos, Deus providenciou uma colega de trabalho, a Jéssica, que também ia me acompanhando de bicicleta comigo. Falei, menos mal, agora é 2, para poder pelo menos conversar, trocar ideia, Chuva, tadinha de nós, Jéssica? Quanta chuva. Pegamos, escondemos, escondia, pegava a bicicleta. Enfim, aí Felipe, eu falo que Deus usou a vida de Felipe muito, apesar que ele teve segundas intenções, tá? Mas tudo bem. Usou a vida dele grandemente. Ele sempre, com chuva, essas coisas, ele me mandava mensagem, Regi, você não quer carona?
Depois eu conto por quê, tá, gente? Ele casou com a menina lá que me acompanhava. Então, assim, ele tinha os interesses dele. Quando eu caí de bicicleta, eu fiquei 20 dias com o pé mobilizado, ele me levando para o trabalho. Para voltar, eu sempre tinha carona, né? Mas ele me levava para o trabalho. No almoço, ele buscava a minha amiga, para minha amiga não vir sozinha, né, gente? Então, assim, tudo tem o motivo da espera. Então, tem algo que Deus tem que tratar em nós. O que era em mim? Era o meu orgulho. Eu pedi, aí até que um dia eu falei assim, não, eu não aguento mais, Deus. Eu de bicicletinha. Jéssica sempre era meio período que ela estava, foi num fim de tarde que eu estava vindo. Falei, não aguento mais pedalar, não dou conta mais, estou cansada, eu quero o meu carro, eu quero um carro. O senhor tem que me dar um carro. E ele falou muito claro ao meu coração, carro você tem, só arrumar. Eu falei, nossa, mas não é o carro que eu quero, né? Mas carro você tem. Agora é você arrumar. Aí eu lembro que eu liguei para Felipe e falei assim, Felipe, eu tenho tanto, será que dá para arrumar meu carro? Ele, claro, Regi, claro que dá. Seu carro é um carro muito bom, ele torcia mais do que eu, sabe, para arrumar esse carro e tal. E eu falei, Felipe, eu cansei, então, vamos arrumar esse carro. Aí eu lembro que um sábado mesmo, ele pegou esse carro, mexeu lá, levou para arrumar. Foi um mês arrumando esse carro, acho que mais ou menos um mês, né, Felipe? Foi mais? Menos? Foi menos, dizendo que foi menos. Mas, assim, para quem já estava andando tanto de bicicleta, foi muito longo. Então, assim, arrumou, né? E esse carro me serviu por mais 3 anos. Eu fiquei mais 3 anos com o estilo. E nunca mais deu problema. Porque Felipe falou para mim, você precisa sempre olhar óleo de motor, essas coisas. Eu sempre levava lá para ele e falava para ele, agora, nunca levei para outras coisas, nunca teve mais nenhum dano pior. E foi por mais 3 anos, né? Então, assim, quando eu ouvi, assim, que eu coloquei aqui, o orgulho que me deixou de pé, foi algo que mexeu muito comigo, né? O que acontece, gente? Chegou o dia que eu consegui transferir o carro para o meu nome, né, o inventário já tinha finalizado, e eu, de novo, na minha ansiedade, na minha vontade, no meu querer, fui e anunciei o carro para vender. E assim que eu anunciei o carro, eu já estava com o comprador no outro dia lá na porta, querendo levar o carro já naquela hora. Eu falei, não, calma, eu preciso pelo menos tirar as coisas de dentro do carro e me despedir, né, do carro. Não é assim não, a gente tem um apego e tal. E no dia 2 de setembro, eu vendi o carro com uma certeza que eu seria contemplada. Por quê? Eu vendi o carro para pegar o dinheiro e fazer o lance de quitação. Lance de quitação é o quê? Um lance de quitação. Eu quitei, eu peguei minha carta, não é isso? Foi o que eu entendi e eu perguntei isso também no consórcio. Só que não. Você dá o lance e dentre esse lance de quitação, se tiver mais lances de quitação, eles vão fazer tipo um meio sorteio lá para saber quem é que vai realmente levar o carro. E eu falei assim, vou ficar só, não é nem um mês a pé, não é nada não. E a pé, e paguei IUP para a Bárbara, muita gente também me ofereceu para levar a Bárbara e tudo. Quando eu vi no final do mês, moça, é dinheiro demais, ninguém dá conta de manter IUP para lá e para cá, não. Eu falei assim, não dá certo. Aí eu dei o lance e falei assim, vou pegar o carro. Dia 27 de setembro, estarei com o meu carro, com a carta na mão. No mais tardar, dia 4 de outubro, estarei de carro. Estava? Não. Não fui contemplada. Continuei, o quê? A pé. E meu coração se fechou novamente. Fiquei muito triste. Na sexta-feira que foi, o lance foi numa quinta, na sexta-feira, as pessoas perguntando, e aí, você foi sorteada? Algumas eu respondi, outras não, porque eu não estava muito bem para responder. Estava muito sentida com aquilo. E outra vez, eu questionando a Deus, Deus falou muito claro ao meu coração.
quando você se aquietar, tudo vai se resolver. A gente tem a mania do imediatismo, né? Tem que ser no meu tempo, na minha hora. Aí eu lembro que eu não conseguia mais pagar a IUP. Né? Foi quando eu liguei para a Kate, falei, Kate, você se importa do Caê passar aqui em casa, levar a Bárbara para mim? Ela falou, jamais, Rejane, ele vai achar isso ótimo. Com certeza, né, Caê? Aí ele sempre levando e trazendo a Bárbara para mim, né? Eu comecei a orar. Falei assim, Senhor, guarda meu coração então. Eu não quero mais ficar chateada, eu preciso do carro, então acalma meu coração. Aí eu comecei a orar, falei, Bárbara precisa começar a ter a independência dela, Bárbara tem que ir pro trabalho, Bárbara tem o balé, tem as coisas dela, eu não dou conta de leva e traz, mesmo com o carro, enfim. O que eu faço? Eu tinha o dinheiro exato para quitar a carta. Se eu tirar, vai faltar de quitar a carta. Então, eu tenho que dar outro tipo de lance. Aí, o pessoal lá do consórcio querendo me convencer que eles estavam tentando ver para poder me fazer ser contemplada naquele mês ainda, logo no início de outubro. Aí eu falei para a moça assim, falei, moça, deixa eu te falar. Você pode ser sincera comigo, porque eu sei que as regras. Eu tenho que esperar 23 de outubro para ser contemplada ou não. Então, eu vou dar outro lance e talvez eu possa ser ou não possa ser, mas eu não vou dar mais lance de quitação. Eu já entendi que não era o lance correto. Aí, nisso, eu peguei, tirei, desinterei o dinheiro e comprei a bicicletinha elétrica para a Bárbara, para ela poder ir. E eu estava aproveitando da bicicletinha para ir para os lugares que eu precisava. Então, assim, peguei, tirei e falei assim, qual lance eu vou dar agora com o dinheiro que eu tenho? Eu tenho que ver qual é que dá certo. Aí tinha o lance limitado. Aí eu peguei e fui, dei esse lance limitado. E fiquei, e literalmente, eu falei para Deus, Senhor, é a tua vontade que eu quero agora. Eu lembro que eu falei para a Kate também, que eu liguei para ela, falei assim, eu estou muito chateada. Ela falou, Rejane, tudo é no tempo de Deus. A gente não quer ouvir essas coisas, né? Que é no tempo. Mas é verdade, é no tempo dele, não adianta. E eu peguei e falei assim, Senhor, eu agora entrego. Se não contemplar, continuo caminhando, não tem problema. Vou para o trabalho a pé, volto do trabalho a pé. Agora que Bárbara está com a bicicleta, era até melhor, né? Ela já estava indo, se virando. Eu falei assim, ótimo, não tem problema, mas me dá uma luz do que fazer, qual lance? E veio esse lance limitado. Eu dei o lance limitado para poder pegar o carro. E eu lembro que no dia da assembleia, eu não quis entrar para saber quem tinha sido contemplado, quem não tinha sido contemplado, se eu tinha sido ou não. Eu lembro que Carininha me ligou, e aí, Regi, foi contemplada? Eu falei, não sei ainda não, só amanhã para saber. Aí, quando eu fui dormir, fui deitar, eu mexi no aplicativo para dar uma olhadinha, né? Aí eu apertei lá naquela parte que você aperta assim para você dar lance. Aí fala assim, essa carta não pode dar lance, ela foi contemplada. Aí eu fiquei feliz, mas falei, não vou ficar feliz, porque eu não sei. Até amanhã muita coisa pode mudar. Aí eu peguei e fiquei quieta, né? Falei assim, tá. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, Carininha me perguntou de novo. Falei, Carininha, eu vou ver daqui a pouquinho. Aí eu fui, perguntei para a moça do consórcio. Ela falou, parabéns, Rejane, você foi contemplada. E Deus é tão lindo que eu fui contemplada no dia do meu aniversário. Eu ganhei um presente no dia do meu aniversário, né? Eu ganhei os parabéns no dia 24, mas foi no dia do meu aniversário, 23, que eu fui contemplada. E o que, assim, diante de tudo isso que aconteceu, eu esqueci de comentar algo que é muito importante. Esse carro que eu comprei é de uma amiga. Ele não estava com placa de vende-se. Ela não tinha anunciado para vender. E um dia ela me deu carona, ela ficou no estúdio e o marido dela foi me deixar lá em casa. E eu falei, não, desce aí, Nandinho, vamos tomar um café. Ele desceu, a gente ficou conversando um pouquinho. Aí eu falando para ele da carta e tal, que eu queria ser contemplada. E ele falou, eu estou vendendo meu carro. Eu falei, eu quero comprar então. E
Deus é tão lindo que se eu comprasse, desinteirasse o dinheiro e comprasse a bicicleta, eu iria ficar com as parcelas ainda do carro para pagar. Acho que ia faltar 2.000 e pouco ainda para eu terminar de pagar. O carro que eu comprei ele abaixo da tabela e eu consegui quitar o carro. Eu não devo nada do carro. Ele está quitado, graças a Deus. E a bicicleta da Bárbara também, eu comprei à vista, né? Eu tirei o dinheiro. Então, assim, tudo que nós realmente deixamos Deus fazer, não atropelamos e não tomamos da mão dele, ele faz e faz como a própria palavra dele diz, né? A vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, ela, às vezes a gente acha que ela é boa para nós. Mas se ele tirou, porque não é boa para nós. Né? Deus, ele age de uma maneira muito linda nas nossas vidas. Eu demorei muito tempo para entender muita coisa. E depois que eu fiquei com essa palavra que foi bem forte para mim, que o orgulho me deixou de pé, eu falei, nossa, Deus, quebra esse orgulho, porque eu não quero mais viver isso. Não é nem o ficar a pé. É ter o orgulho até de entender algumas coisas de Deus, continuar ainda com o orgulho, né? E eu falei, Deus, quebra esse orgulho, né? Como está escrito lá em Provérbios 3:5, confiar no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, nós devemos confiar em Deus e verdadeiramente deixar Ele agir e Ele fazer. Naquele momento, eu entendi algo profundo, que às vezes Deus não nos contempla com aquilo que pedimos, porque Ele nos contempla com aquilo que realmente precisamos. Então, nós nunca vamos ter aquilo que nós queremos. A gente tem que entender isso, a não ser que está alinhado com a palavra de Deus. Se estiver alinhado à palavra dele, eu tenho certeza que virá para as nossas vidas. Eu já estou concluindo aqui, está acabando. Hoje eu posso dizer, Deus não me deu o que eu queria naquele momento, mas deu exatamente o que eu precisava. Ele tratou o meu orgulho, me ensinou obediência, me mostrou que a vontade dele é sempre melhor do que a minha. Aprendi que quando entregamos o controle, ele nos guia por caminhos que talvez não entendamos de imediato, mas que sempre nos leva ao propósito perfeito. E hoje eu testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque Ele transformou a minha dor em crescimento, a minha resistência em rendição e o meu coração em um lugar de confiança e paz. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Tudo que acontece na minha vida, esses 14 anos, que eu pensava que eu nunca iria conseguir criar a Bárbara, né, nos caminhos. E quando eu olho para trás e vejo até onde nós chegamos, eu sou muito grata pela filha que Ele me deu, por tudo que nós duas temos vivido juntas e aprendendo juntas. Eu tenho aprendido a ser uma mãe melhor com ela, né, que às vezes a gente tem tantas coisas que a gente carrega que a gente quer ser uma mãe de uma maneira que a gente acha que é o correto. E às vezes não é o correto, né? Nós devemos aprender a escutar os nossos filhos, porque eles também têm muito a nos ensinar. E eu agradeço muito, nesses 14 anos, minha mãe também caminhou comigo, né? A minha mãe deixou a vida dela para viver a minha. E isso eu sou muito grata, porque não é fácil você ter um filho sozinha, sem um apoio, essas coisas. E, glória a Deus, eu tenho aí a minha mãe do meu lado. A gente mora num lugar que tudo que precisava fazer com a Bárbara, ela levava a pé, ia a pé, voltava a pé, sempre com a Bárbara, para cima e para baixo. Quando era mais novinha, era num carrinho, né? Que ela andou por muito tempo. Meu testemunho é esse. Quando deixamos Deus conduzir a vida, fica leve, o caminho fica claro e tudo se encaixa. Mas quando tentamos agir por Ele, insistindo no nosso jeito, só criamos atrasos e dores desnecessárias.
Durante 14 anos de espera, Deus me ensinou a descansar nele, a confiar e a enxergar o seu cuidado em cada pequeno detalhe. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Hoje eu posso dizer, Deus é fiel, Ele é o marido das viúvas, o pai dos órfãos, o Deus dos detalhes, o autor da minha história. Entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Que esse testemunho edifique a sua fé e te lembre, Deus sabe o tempo certo. A nossa parte é obedecer. A dele é surpreender. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Tem um livro que é da Elizabeth Elliot, O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu vou finalizar o meu testemunho com uma frase dela, que fala assim: a pergunta não é porque isso aconteceu comigo, mas é o que Deus quer me ensinar através disso. Que nós possamos fazer essa pergunta para Deus a partir de hoje. E ainda não acabou. Eu quero convidar todos vocês para, junto com o Maico e a Bárbara, louvar a Deus com esse louvor. Faça dele a oração de vocês e que ele possa tocar profundamente no coração de vocês.